Gostaria de começar fazendo uma pergunta. Não sei se alguma vez na sua vida já se queixou de alguma coisa. Já aconteceu algo, comeu algum prato, sentiu alguma dor, teve um problema com o seu carro, teve um conflito no trabalho, ou na sua família, com a sua mulher, ou seu marido, ou alguns dos seus filhos, com o vizinho, né? Muito típico aqui em Portugal por causa do som que passa, né? E se isto já aconteceu, e acho que provavelmente é algo que acontece a todos os seres humanos, gostaria de perguntar se também já considerou o que Deus acha do seu povo quando nós nos queixamos sobre alguma coisa. Será que Deus é indiferente às nossas queixas? Será que Ele toma muito a sério as nossas queixas? E esse tema eu gostaria de poder responder com base em uma passagem que se encontra em Números, capítulo 11. Né? Por causa disso, vos convido a abrir a palavra em Números, capítulo 11. Quem não está acostumado, pois é o quarto livro da Bíblia, né? Gênesis, Éxodo, Levítico, Números, o quarto livro. Tem sido o livro pois, que tem guiado as pregações nas vezes que eu estou a pregar. E antes de irmos à passagem, gostaria de lembrar um pouco do que já temos falado de Números. Números começa com uma boa organização do povo. Recenseamentos, distribuição de tarefas no meio do povo. Deus também fala sobre as responsabilidades da tribo de Levi, que haveria de levantar e levar os instrumentos do templo, do tabernáculo. Também a organização que devia haver no acampamento. As pessoas não podiam dizer, olha, eu gosto desta sombra aqui. Não, havia uma organização, as tribos de tal ficavam em tal sítio, tribos de Judá em tal sítio, etc, etc. No capítulo 11 é quando a jornada começa, ou seja, é a partir de aí que começam a andar no deserto. E uma coisa que nós desde aí já começamos a ver, que muitas vezes organização não dá como fruto santidade na vida do povo. Era um povo muito organizado, porque Deus estabeleceu, mas as coisas a partir do capítulo 11 até o capítulo 24 começam a sair muito mal. Né? E uma delas, um dos problemas que o povo tem, é exatamente isso, a falta de agradecimento, a falta de gratidão para com Deus. O nome desta mensagem é Um Coração Mal Agradecido. Um Coração Mal Agradecido. Então vamos ir a Números 11 e eu vou pedir desculpa aos irmãos porque a passagem do capítulo 11 é grande, né? Vai até o versículo 1 ao 35. E é um capítulo no livro de Números muito rico. Ele tem praticamente uma perspectiva também da parte de Moisés, como ele está a lidar com as queixas do povo, como Deus responde, e outras questões que nós não vamos tocar nelas, vamos nos concentrar na parte da gratidão. Então, por causa disso, eu vou saltar algumas passagens, ok? Vamos tomar passagens e depois vamos saltar alguns versículos e vamos ler outra passagem. Mas sempre dentro da mesma história, também não vamos ficar perdidos. A primeira parte que vamos ler está entre os versículos 4 e o versículo 9. Números 11, do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná
diante dos nossos olhos. Agora, a partir do versículo 7, é um comentário do escritor de Números, tá bem? Já não é o povo a falar. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Até ali, versículo 9. Então nós temos aqui este primeiro episódio de toda a narrativa que estamos a ler. É uma passagem da qual nós encontramos, como nenhuma outra passagem da Bíblia, o que era o maná. Okay? Nós não temos uma noção clara do que era esta aqui, uma aproximação. Não é? Disse que o sabor era como, não é? A sua cor era assim um cor mostarda escuro, não é? E era pois a forma na qual Deus tinha decidido alimentar o povo durante este tempo de peregrinagem. O maná tinha que colher-se durante 6 dias e ao dia 7º não era necessário, porque no dia 6 Deus dava dupla provisão. E as pessoas tinham que colher o suficiente para aquele dia, porque se guardavam, ele estragava-se. Não é? Era uma forma de praticar a fé. Okay, vamos colher o que chega para hoje, porque amanhã nós sabemos que Deus vai dar um pouco mais. Só que, praticamente no início da jornada, o povo fartou-se de maná. Já não ficou... fartou-se é a palavra correta, né? Em espanhol acho que sim, em português também. Né? Já não queria mais o maná e eles queriam comer carne. E reparem o que eles dizem no versículo 5. Eles falam do Egito. No Egito comiam peixes, peixes de graça, pepinos, melões e outras coisas. E isto para nós já nos dá mais ou menos o que é um coração mal agradecido. Né? Então, eu coloco aí no seguinte: um coração mal agradecido sempre está a comparar sua situação à luz de outras situações. Um coração mal agradecido sempre está a comparar a sua situação à luz de outras situações. A pessoa, ela está a comer, que há pessoas que provavelmente tinham fome, mas ela não quer comer aquilo que ela tem à frente. Ela queria comer carne, peixe, melões, alhos e cebolas. E quando uma pessoa ela é mal agradecida hoje em dia, pratica exatamente o mesmo que o povo de Israel praticou naquela altura. Sempre está a pensar que haveria algo melhor para ela do que tem naquele dia. E todos nós podemos ser tentados aqui a fazer isso. Queixarmos-nos da comida que nós temos para aquele dia. Se calhar a saúde não está a 100%, está se calhar a 90%, 80%, mas começamos a nos queixar constantemente da nossa saúde. Por quê? Porque, mais uma vez, estamos a comparar a nossa situação atual, se calhar com um estado de saúde melhor que já tivemos ou que outra pessoa tem. Porque a falta de gratidão também, às vezes, nos podemos comparar com outra pessoa. Se calhar o nosso carro está a apresentar alguma falha e facilmente dizemos, mas este carro antes é que era bom. O carro daquela outra pessoa é que eu gostaria de ter. E começa a falta de gratidão a surgir no nosso coração. E isto cada um terá a sua vida, né? Não consigo aqui colocar exemplos em todas as áreas, mas é essencialmente isso. Estamos sempre a comparar a nossa situação com a de outra pessoa ou com a de nós mesmos no outro tempo da nossa vida ou esperando que seja melhor no futuro. E isso nos priva de apreciar a beleza do que nós temos naquele dia. Porque quando Moisés escreve o comentário a partir do versículo 7 ao versículo 9, que mais uma vez Moisés escreveu o comentário de que era o maná, dá uma descrição de que era algo agradável. Quando nós lemos, não fica ali um indício de que era algo feio o maná. Ou seja, tudo dá a entender que era uma comida boa e que não só era boa, mas dava para fazer muitas coisas, muitos pratos de comida a partir do maná.
Então essa é a primeira exortação da passagem, que acredito que o Espírito nos deixa para hoje aqui também. Aprendamos a ver o que Deus nos dá cada dia, com um coração grato. Não deixemos que a queixa surja constantemente. Às vezes, se calhar, não haverá carne, haverá algo mais simples, mas agradecemos ao Senhor por aquilo que temos. Às vezes, se calhar, no supermercado, queríamos comprar alguma coisa extra esse dia e não é possível, as finanças não permitem, mas agradecemos a Deus porque temos aquilo que compramos. E dizemos, graças a Deus tenho isto, é verdade que outras vezes comprei aquilo, mas não interessa. Graças a Deus por aquilo que eu tenho hoje. Okay? E essa é a primeira exortação que nós vemos na passagem. E a partir do versículo 10 ao 17, nós não vamos ler. Okay? É uma parte, mas igual vou falar um pouco, é uma parte na qual Moisés acha excessivamente pesado o cargo de ser líder do povo. O povo começa a queixar-se com ele. E Deus, ao ponto de que Moisés prefere a morte, né? Um tempo de crise no seu ministério, e pede a morte, e Deus diz, olha, não te preocupes, escolhe 70 homens, 70 anciãos, nos quais também vão auxiliar-te no ministério, ok? É essencialmente isso, é um tema também, questão aqui do peso ministerial, pessoal ou também da igreja, mas nós não vamos meditar nisso hoje. Em lugar disso, vamos saltar ao versículo 18, até o versículo 20, porque a história continua, ok? Deus diz a Moisés que ele não vai estar sozinho, também garante o Senhor que acompanhará Moisés através dos 70 anciãos, e ali começa o versículo 18, que sim vamos ler, versículo 19 e 20. Senhor diz a Moisés, e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem-nos-ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, porque saímos do Egito. Vamos parar aí, versículo 20. Então o Senhor, a sua vontade, às vezes é inesperada, ok? Deus é sempre assim, surpreende com as suas respostas. E Deus vai conceder aquela queixa. Okay? Deus vai conceder ao povo que coma aquilo que está a pedir. E vai conceder numa abundância assim, excessiva, ao ponto de poderem conseguir 1 mês, e de uma forma aqui, pois, satírica, dizer que hasta que saia pelo nariz, não é? Claramente não era textual aqui. Quando nós lemos a passagem, nós lemos uma frase bem importante para entender, que é o versículo 20, aí na metade. Diz, porque rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós. Reparem, o povo não estava a rejeitar ao Senhor de maneira direta. Eles não estavam a dizer, nós não gostamos de Deus. Eles não estavam a queixar-se em si de Deus. Nós não vemos isso no versículo 4 ao 9. Por causa disso, nesta passagem entendemos que queixar-se da provisão de Deus é queixar-se também do próprio Deus, do provedor. Então, um coração mal agradecido ignora que estar infeliz com a provisão que Deus dá é estar infeliz com o provedor. Um coração mal agradecido ignora que estar infeliz da provisão que Deus dá é estar infeliz com o provedor. Às vezes nós podemos achar que nos queixarmos de alguma coisa, Deus não toma isto a sério ou não o toma de forma pessoal. Achamos que Deus não ouve esse tipo de reclamos da nossa parte. E a passagem está a dizer todo o contrário.
Se o povo se queixava do maná, estava a queixar-se de Deus, porque Deus dava o maná. Então ele disse, vocês queixaram-se de Deus, desculpem, rejeitaram a Deus, que está no meio de vós. E ainda pior, diz a última pergunta, quando eles dizem, né, por que saímos do Egito? Ou seja, o povo de Israel preferia estar no Egito com a abundância da refeição que eles tinham, apesar de não estar com Deus. Eles preferiam estar lá, né, com toda a comida que queriam, com todos os peixes do Nilo, cebolas, etc. Preferiam isso, escravidão, e estar sem Deus, que estar no deserto com Deus, com a sua palavra e com o maná. Então, o coração malagradecido hoje em dia, que todos nós podemos ter a tentação de ter, vamos achar que Deus não liga as nossas queixas. Achamos que a gente diz alguma coisa e Deus não toma como pessoal isso. Irmãos, Deus toma pessoal tudo o que nós falamos contra Ele. Seja de forma indireta ou seja de forma indireta. É um Deus que entende que nós não estamos a gostar daquilo que Ele colocou na nossa vida. Que não estamos a gostar de uma refeição ou de qualquer outra coisa que Ele nos deu. Ele toma como pessoal isso. Então é uma exortação na passagem para não sermos assim. Entendermos que se nós falarmos contra aquilo que Deus nos dá, estamos também a falar em contra de Deus. Uma outra coisa também que nós podemos ver na passagem é que o povo não valorizava a sua salvação. Okay? O povo malagradecido valora só coisas deste mundo. Ele nunca consegue a felicidade porque está sempre a pensar em coisas deste mundo. O povo tinha sido liberto, o povo estava prestes para conquistar a terra prometida, o povo tinha a presença contínua de Deus, o perdão dos pecados, a palavra através de Moisés e também os rituais através de Arão, mas tudo isso para eles não pesava nada. Isso não lhes dizia nada, preferiam todos os dias comer peixe, cebolas e abundância de refeição. Hoje em dia pode acontecer exatamente o mesmo. A pessoa que não valoriza a sua salvação em Cristo Jesus vai estar sempre a queixar-se de tudo e mais alguma coisa, porque são aquelas coisas que lhe dão felicidade. Não encontra satisfação em Deus, pode até ser membro da igreja, pode até ter uma Bíblia, mas nunca encontrou aquela verdadeira felicidade que lhe faz ver de uma perspectiva, se calhar, mais calma, o sofrimento do dia a dia que poderá ter. Então, essa é uma lição que também nos deixa a passagem e também nos exorta a nós como cristãos, se de facto somos salvos, que aprendamos a valorizar a salvação em Cristo Jesus. Que se não há carne, que se o carro se estraga, que se a casa não é melhor, que se a saúde está a descompor-se, temos a Cristo. O Egito já passou, a nossa salvação ficou atrás. E podia nessa vida não salva haver muita abundância de outras coisas, que pode acontecer um irmão ser salvo hoje e antes, quando não era salvo, se calhar financeiramente viver maior comodidade, né? Mais confortável, e às vezes se calhar ter saudades daquele tempo. Mas o cristão prefere viver pobre, mas com Cristo, que viver na abundância e sem Ele. Né? Então, essa passagem, que está aqui a nos dizer a passagem é isso, valorizarmos a salvação. Mais uma vez, vamos dar um salto na passagem, porque depois disso é o evento no qual os 70 anciãos são escolhidos, o Espírito do Senhor vem sobre os 70 anciãos, eles profetizam, né? Deus cumpre a sua palavra com Moisés. Isso está entre o versículo 21 e o versículo 30. Quem tem curiosidade de ler a passagem inteira, e fica também a sugestão, pode ler depois em casa. E agora voltamos à parte do povo, ok? Mais uma vez, são duas histórias em paralelo que nós temos aí, que é o versículo 31 ao versículo 34. Diz assim: Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial.
e há quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. E o que menos tinha, colheram 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. Quanto à carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrot Hattaava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Vamos para o 34. Sei que algumas versões colocam o 35 nessa história, mas vamos para o 34. Então nós temos a resposta de Deus, e aqui é um contraste claramente em relação com o maná. O maná, que era uma dose diária e que também o Senhor dava, agora é uma quantidade excessiva de alimento. De codornizes, dizem que era um dia de caminho em cada uma das bandas, e 2 côvados, pouco menos de 2 metros de volume, de altura, desculpem, de codornizes. Uma outra coisa que vemos na passagem é o entusiasmo com o qual o povo sai a colher. Reparem que nos é dito que eles foram todo aquele dia, no versículo 32, toda aquela noite, e no dia seguinte, e almacenaram, diz, hasta 10 homens. O comentário que eu li dizia que era mais ou menos 2.000 litros de alimento. Ou seja, Deus estava a cumprir a sua palavra, era muita coisa, o povo queria aquilo, com muito entusiasmo foi lá a colher. Só que no versículo 33 e 34 passa uma catástrofe. Diz que quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o povo com uma praga muito grande. E que nos ensina esta passagem? Uma coisa que nós aprendemos aqui nesta passagem é que quando uma pessoa tem um coração mal agradecido, ela não pensa nas consequências das suas queixas. Ela não pensa nas consequências das suas queixas. Por quê? A vida que tiveram em Egito, lá, sofreu das pragas do Egito. Apesar de o povo não ter sofrido isso, Deus mandou pragas ao Egito para libertar o povo. Então, todos aqueles egípcios, incluindo o faraó e todos, tinham aquela abundância de alimento que de facto tinham, mas também pagaram as consequências da sua opressão com o povo de Israel e também da variedade de deuses que eles tinham. Deus fala isso em Éxodo. Então o povo queria viver como se estivesse no Egito, e Deus responde, está ali a carne, mas o pacote é completo. Se querem comer como o Egito, vão a viver o destino do Egito. É o que o Senhor estava a fazer. E a palavra é a praga, é a mesma. Okay? Fez com as 10 pragas. Então Deus dá a carne, mas o pacote vai inteiro, irmãos. E também vai a praga da morte. E quando nós nos queixamos, se calhar podemos pensar às vezes na vida que tínhamos antes de conhecer a Cristo, devemos entender bem que aquela vida sem Cristo tinha consequências eternas. E praticamente desejar aquele estilo de vida, de abundância, muitas vezes, se calhar, não é sempre o caso, também trazia esse estilo de vida, a condenação da parte de Deus, com a sua ira, com a morte, com o inferno, com uma vida de eternidade sem Deus. Então, como cristãos, devemos entender exatamente isso, que essa vida de prazer que se vive lá fora, de excessos que se vive lá fora, aqui agora falando de carne, não carne real, mas a vida carnal que se vive lá fora, também tem as suas consequências, e quando nós não pensamos nisso, podemos ser tentados a voltar à vida velha, mas pagar também as consequências dessa vida. Então o cristão, a pessoa que não quer ter um coração mal agradecido, também pensa nas consequências daquilo que está a queixar-se. Ou antes de queixar-se, aliás. É isso que nós vemos nesta passagem. Então, irmãos, muito cuidado de nós pensarmos no nosso velho homem.
muito cuidado de querermos uma vida com todos os confortos do mundo, sem Deus. Porque Deus pode dá-la, mas vamos pagar as consequências. Porque Israel as pagou, uma porção do povo as pagou. E para concluir a passagem, eu não gostaria de deixar de relacionar esta passagem a Jesus Cristo. E não só porque é dever de cada pregador falar do nosso Senhor, mas é também porque o próprio Jesus Cristo, ele encontra que esta passagem que nós temos aqui faz uma excelente sombra ou um excelente modelo da identidade de Cristo Jesus quando ele veio à Terra. Eu peço que possamos dar um grande salto na palavra e irmos juntos a João capítulo 6. João capítulo 6. Bem mais à frente, que não sabe a ordem dos livros, lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É antes do livro de Atos. E no capítulo 6, acontece que Cristo multiplicou os pães e os peixes para com o povo. Havia uma grande multidão, Cristo multiplica os pães e os peixes. Ele começa uma viagem no lago da Galileia e depois o povo segue a Cristo e querem continuar a ter com Ele. E Cristo faz uma exortação, é uma conversa bastante grande até, mas Ele essencialmente diz: vocês vêm a mim por causa da comida. Essencialmente é isso que vocês querem. E Cristo então coloca uma trave, tipo, vou filtrar aqui quem realmente me quer seguir e quem está aqui pela comida. Então vamos ler só uma porção que está versículo 48 ao 51. Que Cristo diz aquela frase bem conhecida e continua a falar: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vamos parar aí. Então, Cristo, na sua meditação no livro de Números, ele entende que essa descida do maná, que Deus dava, né, um milagre todos os dias ao povo, era uma excelente sombra também da sua descida, porque tanto o maná como Cristo desciam do céu. Mas também havia grandes diferenças. O maná, por muito miraculoso que seja, né, que tenha sido, ele só alimentava para um dia. Só mais cedo ou mais tarde podia comer maná todos os dias, mas mais cedo ou mais tarde ia morrer. E Cristo, que está a falar claramente da ressurreição, porque as pessoas, apesar de serem cristãs, vão morrer. Mas ele está a dizer que assim como o povo recebia o maná, mas também morreu, hoje está Cristo a dizer: vocês receberam-me a mim. Eu sou o pão de vida. Quem me come a mim, né, uma linguagem figurativa, claramente está a falar do crer, e inclusive nos versículos anteriores ele fala disso, não morrerá eternamente, que eu sou o pão da vida, o pão vivo. Ele é o novo maná. Então, nós hoje em dia, como cristãos, e como povo em geral, como pessoas, podemos ter duas atitudes. Ou uma, aceitamos o maná, neste caso Cristo, ou queremos comer a carne, neste caso, qualquer coisa que não seja Cristo Jesus. Então, ele está a levar o povo a um ponto de decisão. Se eles, neste caso, vão ser agora vão aceitar o maná que Deus levou para o povo, que era, neste caso, Ele. Era crer nele, era aceitá-lo como Senhor e Salvador. Nesse sentido em que Cristo faz uma ilustração do maná, né? Agora eu sou o pão da vida
e a sua vida, ele diz, na minha carne, darei a minha carne. Ele está a falar claramente do seu sacrifício. Então, a pergunta que fica para nós hoje é a seguinte, né? Se alguma pessoa está aqui hoje e não comeu deste bom maná que é eterno, que é Cristo Jesus, como igreja sempre fazemos o convite, aceite a Cristo, coma do maná e claramente creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a morte chegará, é verdade, mas a ressurreição também, que é o que Cristo está aqui a indicar com as suas palavras. Esta passagem que nós meditamos hoje, irmãos, lembrando mais uma vez a importância de sermos gratos, jamais comparando a nossa situação à de outras pessoas ou a nossa própria situação na altura que não éramos cristãos, entendendo também que quando nos queixamos, Deus entende isso como uma ofensa pessoal, né? Deus entende isso como uma ofensa pessoal. Se não queremos ser mal agradecidos, comecemos a valorizar o que é eterno, essencialmente a salvação, a presença de Deus, e também fica a advertência na passagem para não deixar de pensar, nas consequências da vida sem Deus, que são graves. E essencialmente que todos possamos comer do eterno maná, o pão da vida, que é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Convido a todos para orarmos e pedir ao Senhor auxílio para vivermos nesta passagem. Te agradecemos mais uma vez, Deus, por tudo que Tu nos dás. Tu és o Deus da provisão. Nos alimenta, nos sustenta, nos dá vigor, nos dá tudo o que nós precisamos na dose que o Senhor determina. Pai, nós queremos ter um coração grato. Nesta passagem entendemos que Tu não olhas com agrado quando o Teu povo se queixa. Tu não gostas quando nós, Senhor, levantamos uma queixa perante Ti. Queremos agradecer-te por tudo o que nós temos e, essencialmente, agradecer-te pela boa salvação que Tu realizaste, que essa, Senhor, ninguém nos vai tirar. Te agradecemos, Senhor, também por Cristo Jesus, porque assim como o maná, Tu também o enviaste para alimentar eternamente o povo, e nós queremos sempre degustar disso, mas também pregar, Senhor, as pessoas desse eterno maná, do pão da vida, Cristo Jesus. Pedimos que o Teu Santo Espírito permita que esta palavra fique no nosso coração, que estas passagens sejam guardadas, que acreditemos nelas e que vivamos, Senhor, cada dia segundo a Tua boa vontade. Colocamos isto no nome de Cristo Jesus. Amém.